Há 3 caminhos para o sucesso. Ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. E terceiro, perguntar o que se ignora, isto é, humildade intelectual. Eu faço isso há 30 anos, cuidado. Não é porque você faz uma coisa há 30 anos que você continua apto para fazer. Eu sou professor há 45 anos, eu tenho que estudar, ir atrás, buscar, saber o que o jovem está ouvindo, que tipo de filme ele assiste. Sentar para ver Marvel. Porque ele vê. Acompanhar Rock in Rio inteirinho. De repente eu olho, tá lá. Gente que estava em 1989... no Rock in Rio, gente que chegou agora. Eu preciso saber, ter ideia do que é, porque do contrário a minha competência vai esvaziando. E é claro, mas eu faço há 30 anos, cuidado. Hoje de manhã, na Voluntários da Pátria, em São Paulo, na porta de um hotel, logo cedinho, uma senhora deu sinal para um táxi, que é um sujeito antigo de pegar um táxi. O táxi parou, ela entrou no banco de trás e falou: por favor, o senhor me leva ao aeroporto de Congonhas? O táxi disse: pois não. E foi. Quando ele já estava ali na Moreira Guimarães, né? Já estava na direção do aeroporto, ela falou: engraçado, o taxista em São Paulo fala tanto, esse está tão quieto, acho que eu não fui simpática com ele. Como ela estava no banco de trás, ela não teve dúvida, foi e bateu nas costas dele. Quando ela bateu, ele meteu o pé no freio, jogou o carro em cima da calçada, ficou pálido, começou a suar. Ela falou: senhor, desculpa, eu não queria assustar o senhor. Ele disse: não, dona, a senhora me desculpe, sabe o que é? Hoje é o meu primeiro dia como taxista e a senhora é minha primeira passageira. Ela falou: é? E o que o senhor fazia antes? Ele falou: eu fui por 20 anos motorista do serviço funerário. Certo? Cuidado com o tapinha nas costas. Pode ser o passado te assombrando. Não é porque você faz uma coisa há 20 anos, 30, que você está preparado para fazer. No mundo de mudança e velocidade, nós temos o vir à tona, a emergência, vir à tona, emergir, de múltiplos paradigmas, modos de fazer, de pensar. E nessa hora, claro, é preciso que eu seja capaz de não esvair a competência. Eu o cito em alguns livros, porque eu gosto demais. Beda, que é chamado de São Beda, né, por católicos, ortodoxos, luteranos e também anglicanos. Beda, ele diz algo que eu vou repetir 2 vezes. Ele diz: há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo: há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. A você, servidor e servidor público, aqui ou fora daqui, pessoas que colocam o poder da autoridade, do conhecimento, da capacidade a serviço de uma população que precisa. Vamos inverter. Há 3 caminhos para o sucesso. Ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. E terceiro, perguntar o que se ignora, isto é, humildade intelectual. Estas são 3 trilhas virtuosas para um passado honroso daqui a 30, 40 anos. Generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Nós vivemos hoje múltiplos paradigmas. É necessário que a gente tenha coerência ética de praticar aquilo que ensina. Tenha generosidade mental para repartir o que sabe. Mais especialmente, e eu quero usar os teus 3 minutos finais de desespero nessa direção. Já se foi mais de 1 hora, você nem notou, você estava cochilando. Quero lembrar que dessas 3 trilhas virtuosas, a mais importante delas é humildade intelectual. Isto é, eu saber que eu não sei todas as coisas. E que se eu quiser não me tornar medíocre, eu preciso estar disponível
permeável a conhecer aquilo que ainda não conheço. Aliás, porque só conhecendo aquilo que não conheço, poderei avaliar se ele tem cabimento no que fazemos ou não. E nesse sentido, abrir a cabeça para o mundo que chega. Num mundo em que eu posso, desde publicar, escrever livros em plataforma papel, como no mundo digital, fazer cursos presenciais, ou como tenho eu, curso online de filosofia. Fazer aquilo que nos permite uma capacidade de fazer essas pontes todas dos nossos tempos de existência, mas acima de tudo, comemorar com humildade. E uma pessoa que tem humildade sabe que não se deve confundir humildade com subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra, que se humilha, que se enfraquece. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, é aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe que ela não sabe, aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro? Humildade intelectual, generosidade mental e coerência ética. Preste atenção, a humildade intelectual nos coloca a necessidade, inclusive, de prestar atenção em quem não concorda com a gente. Uma das coisas mais tolas é achar que já sabe tudo que pode ser sabido e tudo que é necessário. Eu, Cortella, nunca esqueço. Cautela, um adversário fraco te enfraquece, um concorrente burro te emburrece, uma oposição frágil fragiliza um governo. Porque quando você presta atenção em algo que impede que você se acomode, muda o patamar. Eu, Cortella, quando secretário de Educação na capital paulista, uma parte do trabalho bom que a equipe fez, não foi só isso, mas também isso a gente deveu a uma oposição muito bem feita. Porque a oposição bem feita, aquela que é respeitosa, mas que também não é negligente, permite que a gente não fique, eu faço o que eu posso. Aliás, eu nunca esqueço de um vereador, que hoje é deputado federal, e que infernizava a minha vida. E eu sou grato a ele. Quando eu encontro com ele, eu agradeço em nome da minha equipe, porque ele, para o meu desespero, era o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. E ele era da oposição. E por lei, ele podia chamar a mim, executivo, toda semana na Câmara para prestar esclarecimento. E ele chamava. E toda semana eu tinha que ir. Um dia, inclusive, na Câmara, eu cheguei a perder a cabeça na discussão e pratiquei aquilo que chamaria de desacato. Ele não notou na hora, senão ele teria mandado me prender. Porque na hora da discussão, uma hora eu falei, vereador, meu sonho é dar o nome de Vossa Excelência para uma escola municipal. Ele falou, mas não pode nome de gente viva. Eu falei, então. No entanto, eu sou grato a ele por uma razão. Ele dificultou o envelhecimento de ideias e práticas. Ele fez com que eu, servidor público, com a equipe que estava, que eu não acomodasse, sentasse, relaxasse e achasse tudo bem. Eu faço o que eu posso. Aqui não adianta fazer nada. Para que isso? Bobagem. Alguém tem que fazer alguma coisa. Milor Fernandes, maravilhoso carioca, nascido no Meier, que infelizmente morreu em 2012, com 88 anos de idade. Milor tem várias ideias magníficas. Eu quero dizer 3 delas. Que eu acho que nessas gerações que estão em ebulição, a principal marca será nós nos questionarmos. E a eles, qual é o propósito? Naquilo que vai fazer, seja o que fizer, vai fazer o teu melhor. Ou quer abraçar o pantanoso terreno da mediocridade. Milor, quando tinha 80 anos de idade, dizia algo que serve para você e para mim. Ele dizia, ele morreu com 88, ele dizia, atenção moçada, isso com 80 anos. Atenção moçada, quando eu tiver 88 anos, eu quero dizer algo para vocês não esquecerem. Ele não imaginava que ia morrer com 88. Milor dizia, atenção moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. Olha só, aos 80 anos de idade ele dizia isso. Atenção moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. Mas Milor também dizia algo que serve
E que hoje, quando vocês tiverem, logo depois da minha fala, a apresentação de cursos, atividades, percepções, tudo aquilo que são as trilhas de saber e conhecimento que a FAAP, né, dispõe, é interessante que a gente seja capaz de pensar naquilo que Milor também lembrava ao afirmar: se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Cuidado, nós estamos vivendo uma geração mais jovem de idade que acha que não tem dúvida. E está plena de dúvidas. Tanto que a filosofia voltou com força. No cotidiano, boa parte do meu público de leitores ou de pessoas que procuram palestras tem menos de 18 anos de idade. Porque há uma angústia, voltando ao Graciliano, que hoje aniversaria, muito forte, em relação a caminhos, trajetórias. Mas uma parte acha que não tem dúvida, faz uma leitura apressada. Nós hoje vivemos, sim, movimentos de agressividade muito grande por conta de uma magnífica tecnologia que também serve para relações superficiais e imediatistas. Por exemplo, há 30 anos, se você quisesse falar comigo, que não fosse por fone, você me mandava uma carta dizendo: ó, você é um péssimo professor, eu li aquele teu livro, Filosofia, nós com isso, aquilo é uma porcaria, mera autoajuda. Meu sangue ia subir. Eu ia responder. Mas na hora de eu responder, eu tinha que pegar e escrever uma carta. Filha da puta, certo? De maneira amorosa, no ponto de partida. Mas eu falei: puta, não vou xingar, não pode falar isso, ainda mais na FAAP, certo? Não, não vou pôr isso, vou pôr assim: canalha. Não, mas canalha é muito agressivo. Isto é, você refletia antes de responder. Até você mandar a carta, tinha diminuído um pouco já a raiva. Hoje, eu olho aqui, você diz: essa palestra tua, eu estou assistindo aqui de Ribeirão Preto. Ainda bem que você está longe. Na hora, enquanto eu estou falando com você, eu vou respondendo, né? Por que você não veio fazer então? Mostra a tua cara, seu covarde. Você fica enchendo a cara de chope aí, Ribeirão. É isso que você quer fazer. Você está em São José? Vai, pega um jato no aeroporto, suma. Intempestividade é um perigo. Aprender algo que alguns antigos nos ensinaram e continua valendo: paciência. Paciência não é lerdeza. Ser lerdo é sinal de incompetência. Paciência. Capacidade de olhar, colocar aquele aviso antigo nos trilhos de trem: pare, olhe, escute. Formar a nova geração porque ela tenha também alguma paciência, e nós também. E a melhor maneira de aprender a ter paciência é ensinar a criança desde pequena a cozinhar. A cozinhar, porque a cozinha exige paciência. Para você fazer uma comida que seja saborosa, que seja saudável, precisa tempo, paciência. Não é uma coisa automática que você puxa do freezer e coloca. Ela até serve em momentos de urgência, mas é outra lógica. E por isso, nesses 2 minutos finais teus ainda de desespero, Milor lembrava algo: o importante é ter, sem que o ter te tenha. Olha que frase boa. O importante é ter, sem que o ter te tenha. Isto é, não seja possuído por aquilo que você possui. Não seja propriedade da tua propriedade. Nós, como eu disse no ponto de partida, vivemos sim angústias partilhadas. Há gerações com menos idade, que são nossas contemporâneas, em dúvidas, desespero, certezas exageradas. Mas tem também sentido de urgência em várias situações, capacidade de conectividade, de colaboração, de uma formação que admita, né, o uso também de uma tecnologia para uma proximidade maior, que continuam com os mesmos amigos de escola, ao contrário da geração anterior e a outra que se apartou. Mas as novas tecnologias permitiram esse contato com os seus colegas que ficaram no fundamental, ou até para quem já terminou o médio. Poucos de nós, com mais de 50 anos, ainda temos nossos amigos de escola, porque foi se distanciando. A tecnologia permitiu, mas ela permite também a superficialidade. Por isso, tempos maravilhosos. Tempos em que a gente é capaz de, com uma tecnologia dentro da FAAP, fazer aqui uma reflexão que atinge vários lugares e outras cidades.
que permite que enquanto teu filho ou filha, ou a pessoa que você ajuda a cuidar, está fazendo um exame, você participe, né, de uma palestra, de outras atividades, depois conheça coisas dentro do campus, seja capaz, antes de mais nada, né, de um mundo que tem um encantamento. Encantamento esse que vai desde o mundo tecnológico até algo que eu fiz durante, agora, completando 60 minutos, que é uma aula expositiva. Uma aula expositiva no palco de um teatro, do qual eu, às 11 horas, saído via um grupo de atores capitaneados por um grande líder, fazer algo que a humanidade faz há séculos. A arte, capacidade, exuberância. Isso eu gostaria de fazer sempre. Mas eu fiz aqui uma aula expositiva. Há muita gente aqui que fazia tempo que não assistia uma aula, né, no sentido de um professor falando, né, durante uma hora, fazendo algo que nos ajuda a pensar um pouco. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Por isso a gente partilha com aqueles que hoje estão fazendo seus exames as ideias de para onde vocês querem ir. Mas a pergunta tem que ser partilhada. E nós? Afinal, o grande Charles Darwin nos sugere rotas quando ele pensa na ideia de evolução. Mas cautela, Darwin nunca usou a palavra evolução no sentido de melhoria. Muita gente diz, não, mas nós estamos evoluindo. Cautela, Darwin nunca usou a palavra evolução no sentido de melhoria. Ele usava evolução no sentido que ela tem em grego, que é mudança. Evoluir significa, em grego antigo, mudar. Câncer também evolui. Problema também se desenvolve. Falência também progride. Aliás, quando um de nós morre, quem é médico aqui ou médica, anota no nosso prontuário, evoluiu para óbito. Que é uma coisa estranha para quem é leigo. Mas como você já está morto, tanto faz. Evoluir significa mudar. E a grande questão é mudamos para... Você diz assim, bom, não sei. Bom, a gente tem que saber. Dizem, mas isso é muito difícil. Sim, mas não é impossível. Mas isso aí não é uma tarefa minha. De quem é? Afinal, e aí eu termino. Nossos antigos, lá no muitos passados, coisas ótimas falaram. Outros eram idiotices. Mas algumas coisas são boas. Uma delas, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Isso é um conselho de uma sabedoria genial. Aliás, alguns idosos têm uma capacidade boa. Minha mãe, Emília, 90 anos, diz, filho, presta atenção, cuida do corpo direitinho, que o corpo é uma coisa tão boa que você cuidar dele direitinho dura a vida toda. Isso sim é inteligência sobre prazo de validade. Mas os antigos diziam também, e é isso que a FAP faz conosco, nesse dia hoje, em que estamos aqui, atividades antes, essa agora, depois das sequências. Algumas pessoas dizem assim, mas Cortella, do jeito que a coisa tá feia, viu? Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Falta a terceira parte. Por isso que nós somos centenas aqui, em São José, em Ribeirão. Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, mas se juntar, o bicho foge. E a ideia de ser capaz, não de uma maneira tolamente romântica, mas de colocar nossa inteligência a serviço de algo que, como Pierre Dac lembrou, se o futuro é o passado em preparação, essas gerações em ebulição que se encontram no hoje, isto é, no passado do futuro e no futuro do passado, aí sim, daqui a 20, 30 anos, quem aqui estiver ainda poderá olhar e dizer, bom, a gente fez nosso melhor e ensinou os outros que conosco estavam a também fazer o deles. Faço eu aqui uma pergunta para você pensar durante a semana. Não é para você responder, só para você pensar. Na tua atividade, dentro da empresa, você está fazendo o melhor ou o possível? Não responda. Pense. Não estou falando o melhor do mundo, estou falando o teu melhor. Não é o melhor do mundo, é o teu melhor. Está fazendo o melhor ou o possível? Qual é o grande risco? Quando a gente se conforma com o possível, em vez de eu fazer o meu melhor. Mas Cortella, tá difícil, não oferece as condições. Cautela, circula muito na internet uma fala minha em que eu digo, você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Na família,
no afeto, na empresa, no negócio. Eu tenho que fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. Por isso, nessa semana da carreira, está fazendo o melhor ou o possível? Cautela. Se você tiver só, e eu também, me acomodando dentro do possível, eu faço o que eu posso. Resvala-se com velocidade para a mediocridade. E nessa hora, de novo, o especial Barão de Itararé. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. E uma coisa que eu quero desta vida levar é a capacidade minha e tua, sem dúvida, de não me acomodar em relação àquilo que me acalma, que até me sossega, que é ficar no possível, mas que pode me tornar, e é você também, medíocre naquilo que preciso fazer. Eu insisto, eu não estou dizendo que você é medíocre, estou dizendo que você e eu podemos ficar medíocres. Quando? Quando a gente deixa de procurar o melhor na condição que a gente tem e fica se habituando com o possível. E quando a gente se habitua com o possível, a única coisa que a gente faz é sair por aí resmungando. O que eu posso fazer? Isso não dá certo. A vida é assim. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. E como também diziam os latinos, a sorte segue a coragem. Por isso, qual é a tua obra? Qual é o teu legado? É aquele em que você e eu somos capazes de levantar, sacudir a poeira e dar volta por cima, ou aquele que diz, a vida é assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Por isso, agora, eu queria agradecer, acima de qualquer coisa, a capacidade que tiveram e têm de prestar atenção em alguém que não trabalha.